A Igreja Matriz. Por volta do ano de 1820 a 1822, José Pereira Álvares e outros agricultores residentes às margens do rio Sapucaí-Mirim, em terras de Pindamonhangaba, tencionaram erigir uma capela dedicada a Nossa Senhora, no local onde hoje se ergue a atual Igreja de Nossa Senhora do Rosário. Por motivo constantes de rixas com os habitantes do município mineiro de Camanducaia, eles foram obrigados a paralisar as obras da construção da capela. Pouco tempo depois, José Pereira Álvares e sua mulher, Dona Inês Leite de Toledo, doaram a São Bento uma grande extensão de terras para que se pudesse construir uma igreja sob a invocação do glorioso patriarca de Núrcia, São Bento. O povo em procissão levou uma imagem do santo que já existia na antiga capela da Guarda Velha, situada próximo a Santana do Sapucaí-Mirim, povoado mineiro, para o local onde hoje se ergue a Igreja Matriz de São Bento. Enquanto se edificava o templo, o vigário encomendado, Padre Manuel Alves Coelho, lavrou o primeiro assento de batismo em uma casa particular no dia 3 de fevereiro de 1928. Em meados de 1840, a freguesia recebeu a visita dos frades capuchinhos para as primeiras missões na paróquia. E como a freguesia estava se desenvolvendo, os capuchinhos pregaram ao povo da necessidade de se erguer um templo digno. Até aquela data era a capela de pau a pique, coberta com sapê e barro. Iniciou a construção da igreja nova. Manuel Esteves de Jesus Júnior, homem abastado que, com o Dr. João Renaud de França e Padre Pedro Nolasco César, formavam o núcleo intelectual da freguesia de São Bento do Sapucaí. Foram criados estatutos para orientar a comissão encarregada do levantamento do templo. Esses estatutos se compõem de 17 artigos extensos e dizem o seguinte: os abaixo assinados, cônscios da necessidade de se edificar um novo templo em honra e glória do glorioso São Bento, que deverá servir de matriz desta freguesia de São Bento, a conselho do Frei Eugênio Maria de Gênova, missionário apostólico capuchinho, depois de serem apresentados ao povo pelo mesmo reverendíssimo senhor e apregoado pelo reverendíssimo Padre Nolasco César, vigário colado desta freguesia, na igreja conscienciosamente se comprometem à edificação da obra da Igreja Matriz, no lugar denominado Palmeiras, da seguinte maneira: 7 indivíduos para comporem a comissão, presidido pelo padre vigário. Deveriam edificar a igreja a todo custo, ainda que durante a edificação morresse ou retirasse metade ou mais da metade da comissão. Os estatutos jamais poderiam ser revogados, se as modificações viessem prejudicar a arquitetura da obra. Subscreveram os estatutos: Padre Pedro Nolasco César, presidente; Frei Eugênio Maria de Gênova, Benedito Salgado César, Manuel Esteves de Jesus Júnior, secretário; Capitão Custódio Homem de Azeredo, tesoureiro; Capitão Antônio Modesto Monteiro Dias, procurador; Domingos dos Santos César e Francisco da Silva. O templo foi erguido com as doações dos fiéis, registradas em livro próprio, pagas com algumas verbas do governo provincial, e pelo subsídio literário, o imposto cobrado sobre a fabricação de aguardente e o abate de gado de corte para venda no varejo. A Igreja Matriz foi construída por fora da antiga capela de pau a pique, de modo que esta só foi demolida depois que o novo templo estava coberto, pois era a única igreja em condições de se celebrar o culto divino em toda a freguesia. Pelas dificuldades e precariedade do trabalho próprias da época, as obras se arrastaram por mais de meio século e só foram concluídas pelos padres carmelitas em 1917, tomando as características que tinha até 1970. A pintura artística foi feita pelo pintor e artista Luiz Teixeira, natural de Itajubá, destacando-se os 2 quadros na Capela Mor, um representando a Transverbação de Santa Teresa e outro Nossa Senhora do Carmo. O engenheiro arquiteto foi Marino del Favero, escultor italiano residente em São Paulo. A construção dos altares esteve a cargo do artista italiano, também residente em São Paulo, Sr. Francisco Darás.
As imagens de Nossa Senhora do Carmo, Nossa Senhora das Dores, Santa Teresa d'Ávila e São João da Cruz. Os carmelitas trouxeram da Itália em 1916, quando foram chamados para servir ao exército italiano durante a Primeira Guerra Mundial, tendo sido dispensados por serem missionários. Os frades carmelitas chegaram a São Bento no ano de 1914 e sabe-se que havia uma intenção de se estabelecer na cidade a Ordem dos Carmelitas Descalços, pois aqui se encontrava Frei Serafim, mencionado no livro Tombo como provincial dos Carmelitas Descalços de São Bento do Sapucaí, e com ele se achava outros carmelitas. Toda a reforma feita na Igreja Matriz tinha como meta torná-la um templo carmelita. Foram por eles adquiridas as imagens do Nosso Senhor morto em tamanho natural, Nosso Senhor ressuscitado, Santo Antônio e 4 anjos decorativos de 1,10 m de altura. Do escultor Carton Pierre. A inauguração das obras se deram no dia 16 de julho de 1917, dia de Nossa Senhora do Carmo. Em 1885, a Igreja Matriz sofre a primeira reforma e em 1906, a torre central foi erguida pelo padre Francisco Reale. Os carmelitas deixaram São Bento no ano de 1929, passando a paróquia para o comando do padre Pedro do Vale Monteiro. Os primeiros 6 volumes do livro Tombo é datado de 1879 e 1912. Os outros 6 volumes do livro Tombo abrangem aos anos de 1979 até a data de hoje, 2012. Conforme consta dos livros, os carmelitas deixaram escrito um termo de doação referente às imagens vindas da Itália e de um harmônio pequeno e novo. Como marca da presença deles nesta cidade, ficou o estilo carmelita que imprimiram no interior da Igreja Matriz. A imagem de São Bento, o padroeiro, só voltou a ocupar seu lugar no altar-mor em 1934. E muito tempo depois, juntamente com o padre Pedro, se apresentou o padre Teófilo de Almeida Cristani, que por muito tempo serviu em nosso município.